Salve, salve, pessoal! Cadê o Patrick, né? Bom, falei que eu tô tendo probleminhas técnicos aqui no OBS, né? E estou, tá? O que que acontece? Eu consegui configurar de novo, mas não consegui colocar a câmera. Bom, mas o conteúdo, que é o que importa, será entregue. Pessoal, falando de Ibov, vamos ficar de olho nesse 135 aqui e 800, tá? Por que 135 e 800, turma? Porque o 135 e 800 era um topo que deveria ser rompido para que esse fundo dos 132 e 700 se torne uma região compradora, né? Então acabou que esse topo foi rompido no pregão de hoje, tá? Então vamos monitorar isso daí e levar isso em conta, porque a gente já tem um ponto comprador e um ponto vendedor, né? Então eu vou deixar o vendedor aqui e o comprador que foi ignorado, a gente vai marcar aqui esse pullback, tá? E aí a gente leva essa dinâmica para o mini índice. Mini índice no gráfico de 60 minutos, tá? Para mim é muito simples. Ele rompeu esse topo dos 136 e 800. Então a gente tem os 133 e 500, né, logo após fechar esse gap aqui como um ponto interessante para compra. E a gente tem também aqui no gráfico de uma hora por volta dos 134 e 700. O pregão hoje foi bem chatinho. Eu nem vou cair, tá, para 15 minutos, para eu não 15, 5 minutos, para eu não achar ruído aqui, né? Afinal de contas, se a gente for olhar aqui, o topo do dia não foi superado, o topo da sexta não foi superado, nem o topo do dia, então não dá para eu falar que esse fundo é um fundo forte, né? Então, para evitar dor de cabeça, a gente trabalha com o gráfico no 60 minutos mesmo, tá? E aí, turma, a gente passa agora para o nosso dólar. Dólar o qual, né, turma? O que a gente tem aqui? Uns 60 minutos em forte queda, tá? Mínima sendo perdida. E aí, a gente sequer chegou no ponto que eu tinha interesse comprador, né? Que eu tinha interesse em tentar pegar essa compra aqui. Não chegamos nele, que era aqui no vendedor, desculpa, que era aqui no 5.490, né? O preço não chegou lá, então o que a gente pode fazer? Nada, né? Tem que esperar e aguardar, tá? Fato é, se porventura ele vier testar aqui os 5.500, eu acho que faz sentido tentar essa venda ainda, tá? Vou trazer essa região um pouco mais para cima. E quem quiser, é de baixa probabilidade, mas quem quiser, é possível uma compra no 5.450, tá? Então, fiquem atentos aí, beleza? É... Vamos lá agora, mini S&P e mini Nasdaq, né? Se a gente olha aqui o mini S&P, pessoal, fica nítido, né, que a gente pode ver uma correção aí pelo gráfico de 4 horas, tá? Até esse ponto comprador aqui, né, que é o nosso fundo, a mínima de sexta, né? Opa, calma aí. E que pelos 60 minutos, né, não, já está até bem filtradinho aqui, tá? Então, agora, atenção, né? Temos CPI amanhã, tá? Esse aqui, desculpa, estou falando do mini Nasdaq aqui, né? E aí, se a gente vai olhar o mini S&P, como é que está a dinâmica no mini S&P? A gente também está voltando aí para essa possível região compradora da mínima de sexta, né? É um ponto interessante para a gente tentar uma compra, tá? E aí vocês podem até olhar o seguinte: se a gente cai aqui para o gráfico diário de ambas, né? A gente ainda está numa movimentação muito clara de alta, né? Não dá para a gente querer caçar venda aqui. A venda pode existir sim, mas eu acho que ela é aí num teor, né, muito mais de correção do que qualquer coisa, tá? Então, bem importante olhar esse gráfico diário também para a gente ter uma magnitude melhor, tá?
E aí, vamos para os nossos outros índices agora, né? DXY, a gente viu a semana passada falhando esse rompimento do 98 com 94, tem que se firmar acima desse ponto, senão a movimentação ainda é de baixa. Emergent Markets, está tudo bem, não precisa se preocupar, pessoal, tá? Ainda é alta para países emergentes, enquanto no 10-year a gente tem uma movimentação aí de baixa muito forte ao longo da sexta passada, retrasada, na verdade, e eu vejo um pullback aqui até essa casa dos 4,400 para que a gente volte a fazer um movimento de baixa e aí podendo vir perder o nível dos R$ 4, tá bom? VIX tranquilo na casa dos 16, EWZ recuperamos, né? Firmamos acima dos 27. Bom ponto, porque por hora, enquanto a gente não perder esses 26 e 30 agora, o caminho natural é voltar para os 31. E falando de EWZ, esse já está meio machucado, né? A gente não consegue firmar acima dos 105, que virou região de troca de polaridade, como estava desenhado aqui, e temos alvo na casa dos R$ 100. Petróleo Brent. O destaque que eu quero trazer é o seguinte, pessoal. A gente está numa região de decisão, né? O petróleo ele costuma manipular muito e ele precisa ficar acima desse 64. Caso contrário, toda essa região será ignorada e aí estamos falando de ver um petróleo lá no patamar dos 60, tá bom? Minério de ferro segue a alta, testou nossa região compradora 99,75, próximo alvo região dos 106,95, tá? Bitcoin. Bitcoin veio testar aqui a nossa região, né? Possivelmente vendedora, tá tendo essa recusa aí, mas eu quero ver o seguinte, tá, gente? Vamos tentar procurar uma microestrutura aqui, que seria tipo aqui. Então, se o Bitcoin perdeu 15.800, a gente tenta procurar uma venda, tá? Vou deixar aqui. Ouro, região de topo, em range total ainda, pessoal. Estamos com as duas regiões azul e verde marcado para atuar e ele não chega. E o euro-dólar, por último, mas nem um pouco menos importante, voltando aí à nossa movimentação de alta, é muito importante que ele se firme acima desses 1,152, 1,152, tá? E aí a gente vai ter alvo no topo do ano em 1,182, tá bom? Quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem o like, peço desculpa pelo atraso, estamos sem câmera, mas questão de tempo, amanhã eu já configuro isso daí, tá bom? Beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã. Fui!